meus amigos, eu sou o professor Sormani, estou aqui para ministrar para vocês o curso de ditadura civil-militar, um período que acontece no Brasil que vai do ano de 1964 até o ano de 1985. Para a gente entender a ditadura militar, nós temos que compreender o contexto planetário, não é isso, vivido à época. Na verdade, a instauração desse regime faz parte de um contexto de luta entre dois blocos econômicos, entre dois sistemas econômicos, chamado de Guerra Fria, não é? Então, a implantação de um regime ditatorial no Brasil, fechado com os interesses estadunidenses, refletem a chegada dessa Guerra Fria aqui em nossa América, ok? Lembrando que em 1959 nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a Revolução Cubana, não é? Então já tem um Estado socialista, uma cabeça de praia aqui na América para os soviéticos, para o bloco socialista, não é? E esse assunto passa a ser um assunto preocupante, não é? Lembrando que no Brasil você está vivendo no período entre 1946 e 1964, um momento de desenvolvimento muito grande da organização social. É um período de crescimento dos sindicatos, é um período de organização da massa da massa estudantil, principalmente por intermédio da União Nacional dos Estudantes, não é isso? Os sindicatos chegam ao campo, o campo começa a se organizar em ligas camponesas, então é um período de muito engajamento político da sociedade brasileira. É um período em que fervilha a cultura no Brasil, certo? É um período de fato democrático, um período de fato liberal, sim. E o avanço dessas forças progressistas vai ser encarado pela elite conservadora brasileira como uma ameaça comunista, não é? Vocês já viram os motivos da queda do governo João Goulart. João Goulart queria fazer o quê? Ele queria fazer reformas no Estado brasileiro. Aliás, reformas essas que ansiamos por elas até hoje. Ansiamos por elas até hoje, não é? Ele queria fazer a reforma agrária, ele queria fazer uma reforma urbana para evitar o crescimento acelerado de nossas cidades. Ele queria fazer o quê? Ele queria fazer uma reforma educacional, ele queria fazer uma reforma universitária, ele queria fazer uma reforma política, uma reforma tributária. Então, essa visão reformista foi encarada pelas elites conservadoras como o comunismo, como uma ameaça do comunismo. E aí essas forças vão se aglutinar. Lembrando que nós temos, durante o período da República Populista, um partido que vai encarar o golpismo nacional. Não é isso? Estamos falando da União Democrática Nacional. O partido dos grandes empresários, o partido do grande capital brasileiro, com uma intelectualidade de formação conservadora, e esse partido vai tentar impedir a posse de Getúlio Vargas, vai tentar impedir a posse de Juscelino Kubitschek, não é isso? Vai pressionar Getúlio Vargas até o seu suicídio. Inclusive o suicídio de Getúlio Vargas faz o quê em 54? Adia o golpe em 10 anos, não é? Depois eles voltam à carga, após a tentativa de golpe de Jânio Quadros, não é? O que vai acontecer com o Brasil? Assume o presidente João Goulart, assim que o presidente João Goulart ganha todos os poderes de presidente de fato, com um plebiscito em janeiro de 63, que acaba com a segunda experiência parlamentarista no Brasil, João Goulart assume com plenos poderes. Fala em reformas de base e aí se articula e acontece definitivamente o golpe. Sim. Por que o golpe não aconteceu na posse do Vargas? Porque era a União Democrática Nacional sozinha. Por que o golpe não aconteceu no final do governo de Vargas? Porque ele se mata, não é? Por que não se consegue dar o golpe no início do governo de Juscelino Kubitschek? Porque é a União Democrática Nacional sozinha, ok? Por que a tentativa de golpe de Jânio Quadros não dá certo? Porque é de um político só, entenderam? Por que a tentativa de golpe no impedimento da posse de João Goulart não dá certo? Porque é somente o Exército. Por que o golpe vai acontecer em 1964? Porque você vai ter a união entre o Exército, a Igreja Católica conservadora, não é isso? E as forças políticas
também conservadoras, comandadas, controladas pela União Democrática Nacional, sem contar com a grande mídia, não é? Aliás, algo semelhante aconteceu há muito pouco tempo atrás, não é? Bom, está instaurado o regime ditatorial no Brasil. Lembrando que o golpe, ele é civil-militar. Os militares ocupam as ruas, exercem essa pressão militar e no Congresso se faz o quê? No Congresso se decreta a vacância do cargo do presidente João Goulart. Aliás, o presidente João Goulart estava onde? Estava lá em Porto Alegre, não é? Se forma uma junta militar, a chamada junta revolucionária, certo? E essa junta vai tomar as primeiras atitudes. A primeira atitude é baixar o ato institucional número 1, que vai dar ao presidente direito de quê? De cassar mandatos, de aposentar funcionários públicos, de demitir funcionários públicos. E aí você tem, no início do golpe, uma verdadeira caça às bruxas, eliminando do serviço público, das universidades, eliminando da vida política brasileira uma série de personagens que eram considerados perigosos, ameaçadores. Beleza? Outro detalhe importante, com o ato institucional número 1, nós não teremos o fechamento do Congresso. Então se implanta um novo regime sem fechar o Congresso, certo? Depois do ato institucional número 1, a segunda providência é o ato institucional número 2. O que são os atos institucionais? São verdadeiras emendas à Constituição, ok? O presidente faz um decreto e esse decreto tem força de alterar a Constituição Federal. No ato institucional número 2, ok? Vão ser extintos os partidos políticos. Vai ser extinto do Brasil o pluripartidarismo e será criado o bipartidarismo. Daí sairão os 2 partidos políticos que vão disputar a primeira fase dessa república, aliás, dessa ditadura civil-militar, ok? Você vai ter, formando um grupo de situação, a Aliança Renovadora Nacional, que vai ser composta basicamente por membros da UDN e por alguns membros do PSD e de pequenos partidos satélites, ok? Do outro lado, forma-se uma oposição oficial, ok? O movimento democrático brasileiro. E por que oposição oficial? Ora, porque a oposição tinha um limite, ok? Se extrapolasse esse limite, daria problema. É uma oposição que só fala mal do governo se o governo deixar, entendeu? Então, na verdade, isso foi pro forma. Isso foi uma maneira de se fazer o quê? Uma maneira de tentar mostrar para a sociedade que não existia um regime ditatorial. Existem partidos políticos, o Congresso está funcionando, tem até partido de oposição, ok? Depois do ato institucional número 2, certo? Nós vamos ter um governo preocupado com o quê? Preocupado com a situação econômica do país, porque o país vive um momento de crise, não é? E aí, para poder tentar tirar da crise, vai surgir o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Isso dentro do governo Castelo Branco, que é o primeiro presidente eleito, certo? Por uma junta governativa, ok? O presidente, com esse primeiro plano, ele começa a tentar encaminhar soluções e saídas para a crise econômica brasileira, certo? Os atos institucionais serão 19 ao todo, ok? Os mais importantes dos atos institucionais: o ato institucional número 1, o ato institucional número 2 e o ato institucional número 5, certo? Num primeiro momento, a elite política brasileira, que deu o golpe junto com os militares, estão apoiando o governo de Castelo Branco, certo? E Castelo Branco tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição vai ser elaborada por esse Congresso, que se tornará constituinte, beleza? E essa Constituição vai ser uma Constituição promulgada pelo presidente. Porém, um detalhe a gente tem que salientar na Constituição de 1967. Ela foi aprovada pelo parlamento, promulgada pelo presidente, mas sob pressão. Beleza? E essa Constituição de 1967 vai resgatar da Constituição de 37 de Getúlio Vargas a figura do famigerado decreto-lei, ok? O que é um decreto-lei? O presidente assina o decreto e o decreto ganha força de lei. Aliás, eis aí um aspecto que caracteriza
um sistema ditatorial. O presidente não precisava do Congresso para poder impor a sua vontade. Aliás, isso inclusive fica muito claro nos atos institucionais. Não é isso? Uma forma autoritária de se remendar, de se mexer na Constituição brasileira. Outro aspecto muito importante que ajuda nessa pressão em cima do parlamento brasileiro, dado pelo executivo, dado pelo novo regime, se encontra na figura do decurso de prazo, certo? Isso funcionava da seguinte forma: o Congresso era obrigado a votar as leis em 60 dias, ok? A Câmara dos Deputados tem 30 dias para poder votar o projeto enviado para o Congresso pelo presidente da República e mais 30 dias para aprovar esse projeto aonde? Dentro do Senado. Se porventura passasse dos 30 dias, o que acontecia na Câmara? O projeto ia para o Senado como se tivesse sido aprovado na Câmara. Se em 30 dias o Senado não votasse, o projeto era aprovado e a lei era sancionada pelo presidente. Esse é o famoso decurso de prazo, uma instituição que foi usada pelos militares, pelos generais presidentes, para poder impor a sua vontade ao parlamento brasileiro. Como eu disse anteriormente, caracterizando esse sistema ditatorial, certo? A esperança era muito grande num processo de redemocratização breve, porque quando se implanta o regime militar, o que os generais vão dizer? Os generais vão dizer que eles estão fazendo uma intervenção democrática. Tomaram o poder para quê? Tomaram o poder para consertar os destinos da nação brasileira, certo? Mas, quando chega na eleição de 1965, o partido do governo, não é, vai ter problemas nos estados mais ricos, mais influentes, mais desenvolvidos. Vai perder eleição nesses estados. E aí, o que vai acontecer? Tem uma eleição marcada para governador em seguida. E aí, o sistema acaba com as eleições diretas para governador. Entenderam aí? Isso vai frustrar um grupo que havia apoiado a implantação do sistema, certo? Aliás, dentro desse grupo, o artífice do golpe, o artífice político do golpe, Carlos Lacerda, que, revoltado com o governo, começa a criticar o governo e ensaiar uma saída do governo. Entenderam aí? Então a coisa começa a gerar problema entre parlamento e presidência, porque começa a surgir a ideia de que os militares não vão encaminhar um processo de redemocratização tão rápido assim, certo? E essa tensão vai para dentro da caserna, ok? O Exército Brasileiro, como vocês já devem ter visto, não é? Ele não é uma instituição que tem uma postura única, ok? O Exército Brasileiro ele sempre foi dividido em ideologias, ele sempre foi dividido em facções. Nesse momento, na década de 60, o Exército Brasileiro tem uma divisão, ok? Você tem um grupo ligado aos velhos generais, que são conhecidos como o grupo de Sorbonne, ok? Esse grupo de Sorbonne são generais que fizeram cursos de formação lá na França, na Universidade de Sorbonne, certo? Acontece que depois da Segunda Guerra Mundial, com um alinhamento entre Brasil e Estados Unidos, com o Brasil tomando parte na bipolarização planetária, na Guerra Fria, ficando do lado do grupo capitalista, sob a influência dos Estados Unidos, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma jovem oficialidade, porém esses jovens oficiais, eles já são formados aonde? Eles já são formados nas escolas militares nos Estados Unidos. Então, os velhos oficiais são mais nacionalistas, ok? E são mais legalistas. Enquanto os jovens oficiais são mais voltados para o interesse estadunidense, tem mais uma ideologia formada, não é, dentro da concepção de defesa dos Estados Unidos, não é, com essa visão mais raivosa em relação ao que o comunismo, o que o socialismo poderia significar, certo? Então, o presidente Castelo Branco, ele representa o quê? Esse grupo dos velhos oficiais,
ok? Esse pessoal de Sorbonne, ou os castelistas. E do outro lado, esse grupo mais jovem é conhecido como o pessoal da linha dura, ok? E aí essa luta interna dentro da caserna, dentro das Forças Armadas, vai acabar vitimando o presidente Castelo Branco. O presidente Castelo Branco, ele sempre deixou muito claro que ele acreditava que deveria haver eleições, não é isso, em 1968, que a intervenção militar ela deveria ser rápida, ela deveria ser breve. Por outro lado, a turma da linha dura pensava de forma diferente. E esse pessoal foi ganhando espaço entre os dirigentes das Forças Armadas brasileiras. Até que se chegou a um ponto em que eles fizeram o quê? Em que eles conseguiram derrubar, sob pressão, o presidente Castelo Branco. Ok? Quando o presidente Castelo Branco admite deixar o governo, ele será substituído pelo presidente Costa e Silva, que vai ser um representante dessa chamada linha dura. Ok, pessoal? O Costa e Silva assume, sim, e vai pegar um Brasil que já tem alguns problemas, não é? Porque o regime foi imposto para melhorar a vida do brasileiro. 4 anos depois, não é? Você tem o quê? Três anos depois, você tem a mesma crise econômica, não é isso? E o que é pior agora? Antes eu vivia numa crise econômica, mas eu fazia uma greve, eu reclamava, eu esperneava, e agora eu não posso, ok? Mas aí acontece o quê? O sistema começa a perder o controle e os movimentos sociais começam a se reorganizar. A UNE começa a fazer passeatas, ok? A mais importante dessas passeatas é uma passeata convocada no Rio de Janeiro pela UNE, pelos estudantes, ok? Que é a passeata dos 100 mil, que está pressionando o governo e exigindo o quê? Essa redemocratização, ok? E aí o que vai acontecer? As passeatas começam a tomar conta do país. Começam a surgir greves, você vai ter uma greve em Belo Horizonte, você vai ter uma greve em Betim, ou melhor dizendo, uma greve, ou melhor dizendo, Betim não, Contagem, né, vizinha ali, região metropolitana de Belo Horizonte, você vai ter uma greve também muito grande, muito importante, lá em Campinas, em São Paulo. Então, os trabalhadores estão se reorganizando em seus sindicatos, os estudantes estão na rua pressionando. A classe média começa a ter simpatia pelo movimento, ok? E aí, em uma manifestação relâmpago feita pelos estudantes no Rio de Janeiro, em frente ao restaurante Calabouço, restaurante que era da UNE e com a implantação do regime passou a ser um restaurante bancado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, ok? Os estudantes foram fazer uma manifestação por causa da péssima qualidade do alimento que era servido. Ok? E nessa manifestação, o que acontece? Aparece um imbecil, um policial militar, e atira no meio da confusão. Atira para o rumo dos estudantes. Saíram 2 estudantes feridos desse conflito. Um morre na hora, que é o estudante Edson Luiz. Ok? O outro vai para o hospital e morre no dia seguinte. Agora, a morte que foi emblemática foi a do estudante Edson Luiz. Pegaram o corpo na rua, levaram o corpo para a Candelária, puseram ele lá na exposição do Rio, puseram o corpo lá nas escadarias da Assembleia Legislativa, né, da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, e lá foi feita a autópsia. Os estudantes, os manifestantes, não deixaram com que a polícia pegasse o corpo de medo que eles dessem sumiço nesse corpo. No dia seguinte, você vai ter uma manifestação gigantesca, não é? No enterro do estudante Edson Luiz. Sim, nesse enterro, ok? Nós vamos ter a classe média se sensibilizando demais. O slogan que convocava as pessoas para a participação do velório e do enterro dizia o seguinte: mataram um estudante, poderia ter sido seu filho, ok? Essas mobilizações populares, não é? Que lutavam contra, por exemplo,
a falta de democracia, a interferência do executivo nos assuntos do legislativo, certo? Que eram contra a reforma universitária acertada pela ditadura com a USAID, uma empresa norte-americana que foi fazer a consultoria para fazer essa reforma universitária, que atingia de cara o quê? Por exemplo, a área de humanas, entendeu? Diminuindo os cursos de história, acabando com os cursos de filosofia, entendeu? Fragmentando essas disciplinas, criando um tal de estudos sociais que em menos tempo dava formação de geografia e de história, numa tentativa de fazer o quê? De acabar com essa área de humanidades, essa área que pensa o homem, essa área que levanta posturas críticas em relação às questões políticas. Então os estudantes se mobilizavam por causa de todos esses problemas, certo? E aí, o que vai acontecer? O deputado Márcio Moreira Alves, em dezembro de 68, ele assume o plenário da Câmara e vai fazer um discurso rasgado e vai chamar o governo de ditadura e vai falar de prisões que estão sendo feitas de forma arbitrária. O que acontece? O governo militar pede ao Congresso Nacional para poder processar ele num tribunal militar e o Congresso nega. Ok? Aí o que acontece é baixado o ato institucional número 5. Por que o ato institucional número 5 é muito importante e frequenta muito as provas? Porque o ato institucional número 5 fechou o Congresso Nacional, ok? E além de ter fechado o Congresso Nacional, suspendeu as garantias individuais do cidadão. Então, de agora em diante, pode-se tudo, ok? Acabou a primeira fase da ditadura. Agora nós vamos entrar numa segunda fase, que é a fase de radicalização do sistema, ok? Porque a partir do ato institucional número 5, já não existe mais condições de negociação. O regime militar já não aceita mais crítica. Criticou, é inimigo do Estado, é perseguido, é preso. E qual será a reação da oposição que não quer se calar? A reação vai ser a formação dos grupos guerrilheiros. Ok? Vanguarda Popular Revolucionária, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, Aliança Libertadora Nacional de Carlos Marighella, certo? Vão surgir nesses grupos a Colina, não é? Lá dos estudantes de Minas Gerais que rompem com o MR8, inclusive qual o grande nome da Colina? A ex-presidente Dilma Rousseff, ok? De agora em diante, está radicalizado o sistema. E o que vai acontecer com o presidente Costa Silva? O presidente Costa Silva, logo em seguida, tem uma trombose, certo? É afastado do poder, volta novamente à junta militar. E em vez de conceder ao vice-presidente, o civil jurista Pedro Aleixo, o que eles fazem? Eles nomeiam um outro presidente, um outro general da linha dura. Isso sem contar com a criação do colégio eleitoral pelo ato institucional número 2. O que foi que os generais fizeram? Os generais criaram um colégio eleitoral que seria formado pela Câmara e pelo Senado, e esse colégio eleitoral seria responsável por fazer o quê? Por escolher sobre eleição o presidente da República, ok? Então, isso não aconteceu na sucessão de Castelo Branco para Costa e Silva, isso também não vai acontecer agora na sucessão de Costa e Silva para o presidente Emílio Garrastazu Médici. Galera, nós ficamos por aqui e na nossa próxima aula nós daremos sequência a esse assunto. Um forte abraço e bons estudos.